Andar pelo caminho. E repita comigo também: quando se deitar, e quando se levantar. Pai Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção, pela tua bênção, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio nessa manhã. Com a abertura do culto, os louvores, ó Pai, nosso tempo de adoração, de dízimos e ofertas, com a sua palavra, ó Pai. Papai, que essa palavra seja rema para nós nessa manhã, e que a nossa família seja edificada, ó Pai. Que cada família aqui presente e representada, Pai, possa ser tremendamente abençoada, unificada, ó Pai. Possa entender, ó Pai, o fundamento que é essa instituição que o Senhor criou, ó Pai. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa nesse dia. Em nome de Jesus? Amém, amém, amém. Bom, ontem eu tive o privilégio, fui convidado para fazer um casamento. Foi lá em Lake Nona, um lugar lindo. Eu nem acreditei que Lake Nona ou Orlando tinha um lugar tão bonito assim para fazer um casamento. E maravilhoso. Casamento, me convidaram para fazer o casamento, falei, claro, topo, na hora, onde? Qual? Dia 20 de abril, pastor, que legal, acho que me chamaram em janeiro ou fevereiro. Mas tem que ser em inglês, pastor. Eu, amém? Pô, comigo, pô, como não? Manda. Claro, não, tudo bem. Ah, mas dá para ter intérprete? Ah, tem que ser. A maioria das pessoas são americanos, pastor, tudo da Califórnia. Amém? Pô, que legal. Amém? Falei amém na hora. Na hora. Foi chegando o dia. O que você tem que fazer? Se prepara. Se prepara. Deus sempre abençoa. Ele cuida. Então, não é o primeiro casamento que eu faço, óbvio, mas foi o primeiro em inglês. E foi bênção. Foi tremendo. Foi maravilhoso. É maravilhoso você... E eu estava numa posição privilegiada, né? Quando você faz o casamento, você fica ali. Você recepciona o noivo, os padrinhos, você está numa posição privilegiada, você vê todo mundo, igual eu estou vendo vocês aqui. E aí foi muito legal, porque quando começou a entrar as madrinhas, o pessoal começou a chorar. Aí eu falei, cara, que momento lindo. Porque o casamento marca isso, né? As mulheres, todas as madrinhas estavam chorando. Todas borrando a maquiagem. E na hora que a noiva, a bride, se você não sabe noiva em inglês é bride, agora eu estou me achando no inglês. Mas quando a noiva apareceu, junto com o pai dela, aí as madrinhas caíram no choro. Cara, que momento emocionante. Como é bom a gente participar. Outra coisa que me marcou no casamento foi que a madrinha, a melhor amiga, uma coisa muito legal que os americanos têm, que o melhor amigo fica junto com ele ali. O melhor amigo do noivo passou o tempo todo ali com ele, segurando o lenço, entregando para ele secar as lágrimas. E a outra, melhor amiga da noiva, ficava ali arrumando o vestido dela, toda pronta ali, esperando para qualquer tipo de coisa. Melhor amiga até aquele momento que entrega o noivo para a noiva, enfim, para a nova família. E foi intenso que ela entregou de presente, logo depois, um relógio. Sabe esses relógios antigos, bem antigos, que tem aquele sinalzinho ali, que quando desperta, faz aquele barulhão antigo. Aqueles relógios bem antigos, mas obviamente no modelo mais vintage, muito maneiro, muito bonito, branco, com um horário, 5:03. Foi a hora que eles deram o primeiro beijo como casados. Aquele relógio não pode funcionar para marcar exatamente aquele horário. Cara, eu achei lindo aquilo, cara. Eu quase chorei. Porque eu falei, cara, que emocionante. Que emocionante. Então eu quero dizer para vocês que o casamento é a base para tudo aquilo que é eterno. Deus se alegra do casamento. É por isso que ele é tão difícil. Aí você vai falar assim, por isso que ele me deu minha esposa, né? Não fala assim. Não, ele fez uma cara boa. Ele fez uma cara boa. É por isso que Deus me entregou ela. Eu li nos olhos dele. É por isso que é tão desafiador. É claro, sabe por quê? Porque o inimigo sabe que ali é onde nasce tudo. Ele falou, se eu atacar na raiz, eu mato tudo. Burro ele não é. Muito pelo contrário.
Deixa eu te lembrar outra coisa, ele sabe mais a Bíblia do que eu e você. Porque ele usou, na tentação ali, Mateus, a gente vê que ele usou versículos bíblicos para instigar Jesus. Então presta atenção numa coisa, o casamento é algo bíblico, eterno, fundamental. É por isso que é difícil. Nada que é muito fácil você dá importância, mas aquilo que é bem difícil, não precisa concordar agora com o próprio casamento, tudo que é bem difícil, tá legal? Você precisa dar valor. Você precisa dar valor. Então, e outra coisa, quando a gente fala que é o início, e Deus fala já nos primeiros capítulos de Gênesis, então Deus me lembrou uma outra coisa aqui, tudo começa, Deus começou as coisas através da sua palavra. Deus disse e as coisas aconteceram, sim ou não? O casamento também. Então em Gênesis 1 ele disse, haja luz. Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz. Desde o começo ele já foi dando a sua palavra. Ele foi comunicando a sua vontade. E a sua vontade é, haja luz. Um fato curioso é que na criação, que vai até o versículo 15 e 16, mais ou menos, se eu não estiver enganado, Deus fala aproximadamente, depende da versão da sua Bíblia, 15 vezes ele declara a palavra dele. Ele cria alguma coisa. Então isso mostra para mim e para você que a palavra de Deus é importante. Deus está comunicando, ele criou as coisas através da sua palavra. Então ele comunicou, então ele fez o que? Ele criou. Então ele criou através da comunicação, e é por isso que a comunicação também é outra coisa extremamente difícil, meu amigo e minha amiga. E não só no casamento, é que eu entro na família. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, como diz em Salmos 119, 105, mas ela é o fundamento de todas as coisas. Mas se Deus criou as coisas através da sua comunicação, ensina para mim e para você que a comunicação também é a base de todas as coisas, principalmente no casamento. E esse mês a gente está falando, estudando sobre família. Então, meu amigo aqui, o meu objetivo hoje é que você entenda que a comunicação que você tem dentro da tua casa, com a tua esposa, marido e filhos, leva vocês para o céu ou leva vocês para o inferno. Simples assim, profundo assim. Se você não prestar atenção na maneira que você se comunica, você pode acabar com o seu casamento, pode acabar com o relacionamento com os seus filhos. O maior arrependimento que as pessoas têm no leito de morte é: não tive um bom relacionamento com meu filho, eu queria ter tido mais tempo com meu filho, com a minha filha, eu poderia ter sido menos duro com a minha esposa ou com o meu marido. Não deixe no último suspiro para você lembrar disso e querer mudar, porque provavelmente não vai dar tempo, porque é o seu último suspiro. Mas hoje você acordou e você continua suspirando. Hoje não é o seu último dia. Não sei, né? Pode ser. Às vezes chegou a senha, como eu disse no começo, né? Mas tomara que não. E quero te dizer uma coisa aqui. Você pode mudar essa história. Você pode. Deus ensinou através da palavra que eu e você podemos mudar isso. A Bíblia me dá e te dá condições para que nós tenhamos uma vida plena. E essa vida plena começa na tua família. Entenda isso. Não começa no seu trabalho, começa na tua família. Amém? Mas pastor, você está falando sobre comunicação? Sim, estou falando sobre comunicação. Eu encontrei um lugar na Bíblia que fala sobre comunicação. Olha só que interessante, essa Bíblia fala de tudo. Provérbios 15. Então a gente vai... Léo, só para você saber, meu irmão, a gente vai usar bastante provérbios hoje, mas principalmente o 15. Provérbios 15, olha só o que a Bíblia fala sobre comunicação, já começando no versículo 1, desde o princípio: a resposta calma desvia a fúria. Resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender que existe um segredo aí. Se a palavra está dizendo isso e você está no calor ali de uma discussão com a tua querida, com o teu querido, isso vai determinar para onde vai o restante da sua conversa, o restante da tua noite, ou se você vai dormir no sofá ou na cama.
Eu te incentivo que você durma na cama, que é o teu lugar. Mas a palavra está dizendo que você não deve discutir com cabeça quente. Meninas, meninos, crianças, adolescentes, vocês também precisam entender isso. Pais, não discutam com os filhos, não corrijam os filhos de cabeça quente. A Marina sempre falava isso para mim, e eu falava, não, tem que falar agora. E às vezes eu estava com a cabeça quente. Então, o que eu estava fazendo, a intenção era certa, mas a maneira que eu estava fazendo era totalmente errada. Então entenda que a resposta calma, e outra coisa, a resposta calma acaba com a pessoa, né? Então eu vou dar um exemplo. Se a Marina estiver nervosa, falando comigo, eu vou falar assim com ela, meu amor, agora não é hora para a gente conversar isso. Eu te amo e é melhor a gente conversar depois. Imagina, eu vou quebrar ela. Ela vai ficar sem reação. Mas o que é mais importante? Resolver a situação ou o meu orgulho falar mais alto e eu tenho que falar mais alto? Eu tenho que bater na mesa porque eu sou o homem de casa? Talvez você viu seu pai fazer isso. Talvez seu pai mandou você fazer isso, como o meu. Talvez o seu pai, talvez o seu palco familiar te incentivou isso, mas deixa eu te falar que está errado. Seu palco familiar tem que ser esse aqui, ó, a Bíblia. Bom, seguindo aqui, olha o que diz o versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Olha que interessante. Torna atraente o conhecimento. Isso quer dizer que, da maneira que eu falo como sábio, as pessoas que estiverem ao redor de mim vão ser atraídas pelo que eu estiver falando. Olha que bênção. Então eu posso ensinar os meus filhos de maneira agradável, atraente. Eu posso ensiná-los de maneira inteligente. Mas a boca dos tolos derrama insensatez. Insensatez é tolice. O tolo nada tem de bom. Inclusive tem muita coisa sobre o tolo aqui também. Versículo 4. Falar amável é árvore da vida. O que dá o fruto para mim e para você? A árvore. Tudo começa com uma maneira amável de você conversar. Mães, vocês precisam ser amáveis. Pais, vocês precisam ser bondosos, carinhosos, amorosos com seus filhos. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Você consegue imaginar um espírito esmagado? Talvez seja o que você sentiu quando criança. Talvez é o que você faça com seus filhos ou com a tua esposa. Ou esposa, talvez você faça isso com o seu marido. Versículo 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Vocês percebem que existe uma condição? Sempre tem uma coisa boa, mas é porque também tem outra coisa que não é tão boa. De que lado você está? Qual é a sua maneira de se comunicar? Você tem seguido o que os homens talvez ensinaram para você ou o que a Bíblia te ensina? Vamos pular agora para o versículo 18, do mesmo capítulo 15. Olha o que diz aqui. O homem irritável provoca dissensão. Sabe, eu preciso confessar para vocês, uma vez eu dei uma bronca no Joãozinho. Ele está aqui. Não foram poucas. E aí uma das vezes eu falei, eu me arrependi, fui conversar com ele. Eu falei, filho, o que você está sentindo? Ele não queria falar. Eu falei, filho, fale. Não. Eu estou sentindo raiva de você, pai. Cara, eu causei isso nele. O que eu estava falando era certo? Era certo. Eu estava corrigindo ele. Mas a intenção que eu fiz com ele, o jeito que eu fiz estava errado. É como se eu estivesse esmagando o espírito dele. Eu causei no meu próprio filho um sentimento de raiva contra mim. Entende? Isso não está certo. Na hora eu pedi perdão para ele. Eu e você precisamos entender que o perdão é a base também do cristianismo. Eu e você precisamos entender que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Não tente falar primeiro. Não tente falar mais alto para ganhar a discussão. Seja paciente. 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. Olha que bênção. Uma resposta apropriada. O que é a resposta apropriada? Na intensidade certa, no momento certo. Provoca alegria. É o que você precisa buscar dentro da sua casa. Alegria. Lugar seguro. Um ambiente onde os seus filhos possam se sentir seguros. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. O melhor lugar que o homem deve querer estar é em casa.
Depois de um trabalho, de um dia inteiro trabalhando, o que ele mais quer é chegar em casa e ser cuidado. Ter uma comidinha pronta. Fala aí, Nelson, né? Tem um arrozinho quente. Outras coisas também, mas deixa eu te falar. Saiba o horário de vocês discutirem. Homem, você também. Se a mulher estiver ali fazendo um monte de coisa, cuidando das crianças, fazendo comida, toda descabelada, não é hora de você discutir com ela, meu amigo. Não é hora. Não é hora. Não é hora de você discutir com ela quando vocês estiverem na cama também. Não é verdade? Pior que o homem é assim, discute depois quer outra coisa. Discute, fala um monte e ainda quer outra coisa. A mulher fala, você está pensando que eu sou o quê? Nunca que eu tenha escutado isso, mas... Você já leu no livro? Eu já li no livro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que escolha a resposta apropriada, o momento apropriado para trazer alegria para você. Versículo 28 do capítulo 15 de Provérbios. Olha só, o justo pensa bem antes de responder. O justo, o sábio, é aquele que pensa bem antes de responder. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. Jorrar não é uma coisa só que sai, e jorrar é aquele que não para de jorrar. Quem já cortou algum lugar do corpo que pegou uma veia e ficou jorrando? É isso. É isso. Versículo 30. Um olhar animador dá alegria ao coração. Você se comunica também através do olhar. Um olhar tenro, um olhar carinhoso, um olhar bondoso, um olhar de perdão, um olhar fraterno. Isso cura muita gente. Isso acalenta a discussão, faz... Seja essa pessoa. As boas notícias revigoram os ossos. Olha que profundo isso. Olha que profundo isso. As boas notícias revigoram os ossos. Isso quer dizer que nós devemos ter boas notícias. Você deve ser aquela pessoa que leva boas notícias para casa. Sabe a hora de falar as más notícias? Fala primeiro com Deus. Fala com Ele, descarrega com Ele, depois você descarrega em casa, de uma maneira muito mais branda. Está dizendo aqui que as boas notícias fazem o que? Revigoram os ossos, traz saúde. Você não vai ter saúde, os seus ossos vão ficar fracos, você vai ter osteoporose, ou tem outra coisa, mas osteoporose espiritual. Seus ossos vão ficar fracos emocionalmente. E a gente acabou de lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. Eu preciso ter um equilíbrio entre eles. Então é impossível ser uma pessoa, viver a plenitude de Deus nisso. Então eu e você precisamos entender que existe uma comunicação clara e assertiva que a palavra de Deus tem ensinado para mim e para você, sim ou não? Sim. Direção disso, Provérbios 15. Amém? Provérbios 15. Bom, outra coisa que eu devo lembrar para vocês, homens, nós somos responsáveis pelo nosso lar. Você querendo ou não, nós somos responsáveis pelo nosso lar. Nós somos responsáveis pela provisão espiritual, financeira, emocional. Mas mulheres, vocês também... Provérbios 14, 1 antes, diz que a mulher sábia edifica a tua casa. Você é uma mulher sábia, então a sua casa precisa estar edificada sobre a rocha, que é Jesus. Mas olha só, de novo, né? Sempre com uma condição, mas a tola derriba com as próprias mãos. A mulher tola destrói a sua própria casa. Agora a mulher sábia não edifica. Olha que contraste. Então mulher, vocês também são responsáveis por manter esse equilíbrio dentro de casa, com a ternura que Deus deu para vocês. Bom, outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, tem tantos e tantas coisas que a palavra fala sobre comunicação. Outra coisa que eu e você precisamos aprender é que você precisa falar com clareza. Eu tenho uma mania de que às vezes está tudo na minha cabeça, mas eu não consigo, às vezes, eu acho que eu já falei, eu já comuniquei, ou pelo menos já pensei, mas não, eu preciso comunicar isso. Ontem mesmo, eu e a Marina estávamos conversando à noite, e ela falou alguma coisa para mim de manhã, eu resolvi essa coisa durante o dia, e à noite ela veio falar comigo de novo, eu falei, mas já está resolvido? Ela, como resolvido? Ah, porque eu fiz isso, isso, isso. Você não falou para mim de manhã isso? Já está resolvido. Ela, como é que você não me falou? Já está resolvido. Precisava de falar? Sim. Precisava de falar? Sim, precisava comunicar. Comunicação clara. Eu resolvi, sim, mas olha, fica tranquila que o papai já resolveu. O papai resolveu. Estou aqui para resolver. Eu tive um chefe que falava assim, João, você é pago para resolver problema.
E homem, deixa eu te falar uma coisa, você é feito para resolver problema. Você não gosta de problema? Welcome. Você precisa resolver os problemas. E todos eles, brother. Nós somos feitos para isso. Deus não criou com essa capacidade. Se na sua casa, a sua mulher que está resolvendo todos os problemas, alguma coisa está errada. É você. Você é o cara que resolve as coisas. Ela pode resolver depois do seu aval, depois de estar contigo, alinhada com você, para a comunicação ser clara. Entenderam? Bom, vou dar outro exemplo da comunicação clara. Por exemplo, então assim, Marina, quinta-feira eu vou jogar futebol. Aí ela fala assim, vai. Tô dentro, liberado, vou. Na verdade ela quis dizer, vai para ver o que vai acontecer. Vai para você ver. Vai. É isso, comunicação clara. Olha, acho que não seria legal você ir, porque a gente tem outro compromisso. A gente precisa visitar uma família da igreja. A gente precisa visitar um casal. Tem que ministrar tal pessoa. Tá bom. Mas é um momento que eu gosto de ter com os meninos, para jogar bola com eles, Marina. Mas a gente precisa fazer isso. Tem essa urgência, tem aquilo. Ou seja, conversa, se alinha. Comunicação. Comunicação é a base. Comunicação é fundamental. Mas agora eu quero entrar numa parte que vai ser um pouquinho funny para todos nós. Mas eu preciso falar disso. A comunicação ela pode ser feita de várias maneiras. E geralmente eu e você temos um estilo de comunicação. Um estilo que a gente pode chamar isso de várias coisas, de perfil comportamental. Tem vários estudos que mostram isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente você é visual, certo? Que mais? Vocês sabem? Auditivo e sinestésico. Muito bem. Exatamente. Todo mundo sabe o que você é? Você sabe o que você é? Qual deles você é? Que bom que você sabe. Se você não sabe, eu vou te ajudar aqui agora. Mas mais importante saber qual você é você saber quem o seu cônjuge e os seus filhos são. Para você, Vini, ter uma comunicação clara com as meninas, sabendo exatamente como elas vão entender aquilo. Porque a comunicação verdadeira, e os estudos científicos mostram isso, não é quando você só fala, é como a pessoa entende. A comunicação correta é quando a outra pessoa entende exatamente aquilo que você está comunicando. Então se chegou de um jeito que não, está errado. Sua comunicação não foi clara, muito menos assertiva. Amém? Bom, então vamos lá. Se você é visual, você é aquela pessoa visual. Você gosta de ver as coisas. Geralmente uma pessoa que está mais ligada à beleza, estética, cuida do corpo, pensa como as pessoas vão me ver. Gosta disso. Geralmente a vida dela é como um filme. Ela gosta de contar as histórias como se fosse um filme. Quem está lembrando? Os seus filhos já dão indícios disso, tá legal? Prestem atenção nisso. Outra coisa também, ela sempre monta, ela é prática, uma pessoa prática, tá? Ela é uma pessoa prática, objetiva às vezes. A beleza para ela, como eu disse, é uma coisa importante. Então assim, geralmente ela gosta de deixar as coisas arrumadas. Visivelmente, o que está no campo de visão dela precisa estar arrumado. Aquela pessoa que vê alguma coisa, tira do lugar. Se você é como eu, sinestésico, você olha, está tudo bem, para mim isso não é tão importante. Mas a pessoa que... Não, ela vai lá e limpa. Por que você deixou isso aí? Eu deixo todo dia aí. Então por que isso aqui está aqui? Porque eu não deixei. Alguma semelhança? Ou... Vocês estão rindo por quê? Ei... Deus está até duro assim. Bom, eu também me vejo nesses lugares. Geralmente essa pessoa, né? Essa pessoa visual, ela é rápida, ansiosa, impulsiva, fala sem pensar, às vezes, né? Isso pode acontecer também. Quanto mais visual, olha só, mais mandona, franca e sincera. Eu vi as pessoas dizendo assim, ó, misericórdia. Agora você já está pensando na dela ou em outra pessoa. Geralmente essas pessoas costumam planejar o futuro, ter um futuro mais bem estruturado para essas pessoas importantes. Sabe por quê? Porque elas pensam como um filme. Tem que estar um roteiro meio desenhado. As coisas têm que estar um pouco mais claras para essa pessoa. Então pensem, essa pessoa, quando você for contar uma história para essa pessoa, lembra disso. Fica mais claro. Se o seu filho é assim, use esse tipo de roteiro com ele. Seja inteligente, você é muito mais do que você pensa que você é. Então, geralmente essas pessoas são estimuladas por imagens, cores,
desenho, às vezes, das crianças, luzes. Então, você pergunta para ela assim, como é que foi lá? Foi muito legal, tinha uma pessoa que estava com uma roupa assim, nossa, o cabelo da pessoa estava lindo. Mas estava com uma saia horrível, eu reparei que estava sujo o tênis dele. E as pessoas que descrevem a pessoa. Né? Então, é esse tipo da pessoa. Ela está ligada com tudo à sua volta. Parece que nunca relaxa. Está sempre atento a tudo que está acontecendo. Você fala, meu Deus, me deixa em paz. Me dá um tempo. Essa pessoa não, ela está sempre atenta com as coisas, sempre cuidando de tudo. Já comeu? Já fez isso? Lição de casa? Tudo. Essa pessoa é assim. Ela é visual. O campo visual dela, ela vê o livro. Esse livro está fora do lugar. Ai, meu Deus, de novo. Essa pessoa é assim. Tem uma... Essa garrafa é sua, Luana? Tá bom, então pode ficar aí. É esse tipo de pessoa que está sempre reparando nas coisas. Pessoa visual. Bom, mas agora vamos falar do auditivo. Quem é o auditivo? É uma pessoa auditiva. Uma pessoa que gosta de escutar as coisas, gosta de escutar histórias. Essa pessoa aqui, ela gosta de... Geralmente são pessoas de bom senso, que gostam de ler, que gostam de ser um pouco mais culturais, que gostam de entender melhor as coisas, gostam de tentar entender o que a pessoa está sentindo ou pensando, sabe? Ela tem uma visão um pouquinho diferente das coisas. Geralmente são mais equilibradas. Ela vê a garrafa da Luana e fala, não vou comentar nada, não é minha garrafa. Ela pensa antes de falar. Não é verdade? É auditiva. Outra coisa interessante dos auditivos, olha só. Geralmente ele tem um tom de voz mais brando, não é nem muito baixo, não é o que grita. E esse tipo de pessoa é muito difícil para ele quando alguém grita com ele ou com ela. Receber gritos para essa pessoa é muito difícil, porque ela é auditiva. Imagina uma pessoa auditiva, quando aumenta a voz, imagina uma criança que é auditiva e um pai ou uma mãe que grita. Está esmagando o espírito do teu filho, tua filha. Entendam o princípio disso. Entendam o que a gente precisa entender. A memória para essa pessoa geralmente são de sons. Geralmente essas pessoas lembram de coisas que aconteceram, porque elas prestam atenção nas coisas. Então elas lembram de muita coisa. Geralmente uma pessoa que tem uma memória muito boa. O barulho irrita essas pessoas. Muita gente, aglomerado de muita gente. Essa pessoa é um pouco mais reclusa. Apreciam músicas, mas não qualquer música. Uma música que tem uma letra bem elaborada. Por quê? Porque ela presta atenção no que ela escuta. Entendem? Preste atenção nos seus filhos, nos seus cônjuges, nas pessoas que estão ao lado de você. Outra coisa também que eu preciso falar sobre o auditivo é que ele é uma pessoa curta e grossa também. Ele é mais objetivo. Ele não quer ficar perdendo muito tempo, entendeu? Então, gosta também de respostas objetivas e resultados rápidos. Então preste atenção na sua família. Bom, agora eu vou falar do que eu mais gosto, o sinestésico. Good question. Sinestésico. Luana, sinestésico. Good question. Alguém veio no Google? Hey, Jason, we're trying to translate what is synesthesical. Talvez... No, it's not crazy. Come on, I'm not synesthesical. Talvez eu vou falando, vai ficar mais fácil para você entender. É melhor. Olha só. No, I don't think so. Mas vamos lá, galera, sem dispersar. Geralmente as pessoas que gostam de tocar e sentir as coisas, geralmente são mais emotivos, choram mais. Sinestésico, é. Kinesthetic? Yeah, like italiano, né? Fala. Sim, ok. Yeah. Boa, as pessoas que falam assim, né? Me identifiquei, não pus isso aqui, mas as pessoas que falam assim, tá legal? É essa pessoa. Bom, é uma pessoa de sensações e sentimentos. As palavras-chave para ela, isso é importante. É a pessoa que gosta de sentir as pessoas, tocar as pessoas, abraçar as pessoas, beijar as pessoas. Esse tipo de pessoa, para se sentir amada, tem que ser abraçado.
tem que receber uma palavra de afirmação. Como fala lá, os 5 linguagens do amor. Ele gosta de abraço, ele gosta de carinho. Para se sentir amado não é só falar, tem que abraçar. Aquela criança que só quer colo, às vezes, talvez está indicando que é uma pessoa que gosta de toque físico. Você precisa entender o que seus filhos, o seu marido, a sua esposa, quais são, para você declarar o amor que você tem por ele. Não é só porque você é diferente que você não vai fazer isso. Você precisa fazer isso, porque a gente está falando de comunicação e a gente está falando de família. Então, olha só que interessante, o sinestésico também está mais sujeito ao sofrimento, porque ele sente as coisas. Fizeram um grupo do WhatsApp e não me colocaram. Deus, por que eu? Eles esqueceram, brother. Nem eram seus amigos. Bom, é uma pessoa que é socialmente orientada, gosta de pessoas, gosta de estar no meio das pessoas. Aquele cara que conta piada, que todo mundo quer estar perto dele. Tem um primo assim, cara. A gente foi fazer uma viagem uma vez para um casamento lá no interior de São Paulo, 4 horas de ônibus. Imagina a minha família. Tivemos que alugar um ônibus só para todo mundo junto. Cara, todo mundo podia ir com o seu carro, mas vamos alugar um ônibus só para a gente ir junto. Ônibus legal. Foi maravilhoso. Ficamos 4 horas. Um primo meu contando piada às 4 horas. 4 horas contando piada. Eu falei, Fabinho, como é que você pode? Eu falei, cara, ele tinha uma pasta, piadas atrás de piadas. Ele ama isso, cara. É o cara que mais entretém a galera. É diácono lá em Santo André, no Bola. O cara orientado para pessoas. É um cara que geralmente criativo. Sabe aquela criança que muda tudo? Você dá um brinquedo para ela muda a criança. O brinquedo não é isso. Mas ele é a fase criativa dela. Geralmente a galera de marketing, galera de vendas. Geralmente é esse pessoal. Deixe os seus filhos crescerem na onde Deus criou eles. Foi Deus que fez eles assim. Os três tipos, tá? Os 3 tipos de pessoas. Mas geralmente é uma pessoa mais extrovertida. E outra coisa, até nos esportes, geralmente essa pessoa gosta de esportes coletivos. Não gosta de esporte individual. O cara não vai correr. O cara não vai ter natação. Não. Eu quero futebol, eu quero vôlei, eu quero equipe. Eu quero trabalhar com as pessoas. Entendem? Então prestem atenção nesses detalhes. É importante que você conheça o seu cônjuge para que você possa comunicar de maneira que ele possa entender. Gente, é a nossa responsabilidade. Nós somos adultos, somos humanos, pessoas nascidas em Cristo. Eu e você podemos fazer isso. Não tem o síndrome de Gabriel, eu cresci assim. Não, por favor, isso não existe. Cara, para mim isso, desculpa, mas eu vou falar. Isso é uma burrice. Você não pode crescer numa vida de relacionamento com Cristo achando que o que você aprendeu é correto se estiver diferente da palavra. Desculpe, isso é burrice. Você precisa mudar. Você precisa aprender que existe algo que é santo, algo que é eterno, que é pro seu bem e o bem da sua família. Você precisa entender isso. E é por isso que a família é tão importante, porque às vezes nós temos coisas enraizadas de nós que nós aprendemos na família. E é tão intrínseco isso em nós que eu acho que é verdade absoluta. E a gente acha que é verdade absoluta. Então, por exemplo, se você cresceu vendo seus pais dizerem que ninguém pode levar desaforo para casa, ou você escutava isso, você vai crescer sendo assim. E você vai achar que isso é a sua personalidade, vai achar bonito. Outra coisa também, né? Os amigos que estão um pouco mais acima do peso, eu estou acima do peso, cara, pô, meu irmão, você tá meio gordinho, né? O homem pode falar essas coisas, a mulher não, mas ô brother, você tá meio gordinho aí, né? Isso aqui é história. Não sei quantos anos de picanha, cerveja, não sei o quê. Meu irmão, tá se matando, cara. Tá errado. Alguém falou isso, um tio, seu pai, aí você achou bonito. Quando eu for adulto, inconscientemente, quando eu for adulto eu vou falar. Eu lembro que na igreja, a gente fazia churrasco, não aqui, porque aqui o pessoal é mais fitness, mas lá no Brasil. E aí tinha vários, né? E a galera falava, pô, a competição de quem tá mais gordo aí era a alegria da galera. Ah, o fulano tá mais barrigudo. Cara, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom, eu estou falando sério para vocês. A gente precisa cuidar daquilo que Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você precisamos tomar conta disso. E eu e você precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Sim ou não? Vocês estão entendendo?
Eu não estou querendo expor ninguém, pelo amor de Deus, isso não é, eu estou bem acima do meu peso, do que eu deveria. Mas eu preciso te falar isso, que você precisa entender e comunicar de maneira correta. Você não é aquilo que te moldaram às vezes para ser. Dependendo de como você cresceu, ou das dores que você teve, você tem uma maneira de se proteger daquilo. Isso te influencia. Isso te influencia. Então seja crítico com você mesmo. O que você aprendeu? Quais são as suas condutas? Geralmente a esposa e os maridos mostram para você esses indícios que não são bons, porque isso fere as pessoas. Entende? Preste atenção, gente. Preste atenção nesses detalhes. Bom, então, eu queria concluir essa parte de comunicação dizendo que a comunicação ela precisa ter a hora certa, a maneira certa e a intensidade certa de você falar. Principalmente com os seus filhos. E principalmente com a sua esposa e o seu marido. Se vocês entenderem isso, buscarem isso, orarem ao Senhor, como a palavra fala, pedir sabedoria para esse tipo de coisa, meu amigo, eu vou te garantir que a sua família vai ser muito mais saudável. Amém? Bom, então eu quero dizer para ti que a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é aquilo que eu e você temos aqui, todas as respostas que nós precisamos. Nós precisamos entender isso. Bom, Tiago 1,5 fala que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar. Peça a Deus, peça, comunique, fale. Deus, eu não tenho sabedoria. Há alguns conceitos que são fundamentais para que a sua família entenda. Então até aqui você entende, que você entenda a responsabilidade que você tem sobre a sua família. Até esse momento você entendeu que a palavra de Deus começa tudo. O que Deus comunica, Ele criou, amém? Então você com a sua palavra comunica vida ou morte, assim como Deus. Você comunica vida ou morte. Bom, diante disso, eu quero te lembrar que esse ensinamento que nós temos aqui em Deuteronômio diz que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A Bíblia fala, em Lucas 6,45, se eu não estiver enganado, que a boca fala o que está cheio, o quê? Coração. Então, pode deixar na tela, Léo, por favor. Então esse versículo ensina para mim e para você que o que Deus nos ensina precisa estar no meu coração. Porque se estiver no meu coração é o que eu vou falar. Você nunca fala algo que você acabou de ouvir. Você fala de verdade aquilo que está dentro do seu coração. Então preste atenção com o que você tem se alimentado, principalmente os seus filhos também. Bom, versículo 7. E eu quero que você preste atenção nesse versículo. Ensina com persistência aos seus filhos. Persistência, como eu disse no começo, é keep talking. Continue falando. Eles não vão aprender da primeira vez. Eles vão errar. Eles não vão te obedecer talvez da primeira vez. E não é talvez porque eles são desobedientes. É porque talvez a maneira que você está dizendo não está tocando o coração deles. Eles não estão entendendo a sua comunicação. Qual é o estilo de comunicação do teu filho? Como você tem se comunicado? Mas aqui também fala que fale sobre elas quando estiver sentado em casa. E isso para mim é a parte mais importante da pregação. Sentado em casa significa mesa. Mesa. A mesa é onde eu e você aprendemos todas as coisas que nós sabemos e quem nós somos. Hoje, cada vez menos, as casas têm mesas. Hoje, cada vez mais, há uma televisão em cada quarto. As pessoas se alimentam nos seus quartos ou nunca comem em casa. Deixa eu te falar um princípio que Deus mostrou e tem mostrado para nós há bastante tempo. É na mesa que a família é estabelecida. Sentar na mesa, a família toda. Ah, mas cada um trabalha. Não interessa. Você como pai, como mãe, você precisa trabalhar para que você e os seus filhos sentem na mesa juntos. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você sabe, tudo que você absorveu, que está impregnado em você, você aprendeu na mesa. E se não foi na mesa, foram várias coisas ruins. Mas na mesa, você aprende através dos olhares dos seus pais. Quando vocês e nós éramos pequenos, nós sentávamos na mesa, e a mesa é um lugar diferente, porque quando nós somos crianças, nós somos acostumados a olhar para cima, para o pai e para a mãe. E olhar para cima significa que tem alguém que é muito mais forte, alguém que fala muito mais alto, alguém que manda em mim. Na mesa fica todo mundo no mesmo ambiente.
na mesma altura. Isso significa respeito. Eu tenho direito de fala. Eu estou na mesma altura que os meus pais. Eu estou numa situação onde eu posso compartilhar o que eu penso. A mesa é um local onde seus filhos têm que falar o que eles estão sentindo, como é que foi o dia deles. Como é que foi o seu dia, Davi e Joãozinho, na escola? Normal. Eu falei, então foi uma bênção, cara. Porque você foi para a escola, o que você aprendeu hoje? Não aprendi nada. Como não, brother? Você tem que aprender alguma coisa todo dia. Eu lembro que meu pai fazia isso comigo. Todo dia eu sentava à noite, porque ele sentava, a gente tinha que jantar junto. E aí, João, como é que foi seu filho? Joãozinho, como é que foi seu dia? Foi bom, pai, o que você aprendeu? Eu tinha que falar para ele o que eu tinha aprendido. E quando eu peguei isso, eu já desenvolvia. Por que ele estava me ensinando? Porque quando eu repetia aquilo, fixava o ensinamento que eu tinha tido aquele dia na escola. Ele estava me ensinando. E deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Meu pai foi até a quarta série. Mas ele impregnou em mim alguma coisa que era boa. Todo dia eu tinha que falar para ele o que eu tinha aprendido aquele dia na escola. Nem que tivesse feito alguma coisa agora é PI, como é que era? Educação física, que era o que eu amava. A aula que eu mais gostava era educação física. Porque eu sou um cara sinestésico, eu gosto de estar no meio de todo mundo. Eu gosto de jogar bola para fazer gol? Não, para estar no meio de todo mundo. É só para estar no meio da galera. Porque eu amo estar com as pessoas. Esse é meu jeito. Então qual é o seu jeito? Qual é o jeito da sua esposa? Qual é o jeito dos seus filhos? Mas a mesa significa um lugar de aconchego, de família, de paz. A mesa tem que ser esse lugar. A última coisa que Jesus fez foi o quê? Foi na mesa, foi a Santa Ceia. Ele na mesa ensinou aos seus discípulos algo que até hoje eu e você fazemos, que é a Santa Ceia. É na mesa. É na mesa que eu, você, os nossos filhos e cônjuges precisamos estar. Provérbio 22:6 diz que instrua a criança no caminho que ela deve andar. Como é que você vai instruir? E no caminho é junto com ela. Outro dia, cara, eu escutei alguma coisa que pegou no meu coração. Eu pedi para o Davi fazer uma coisa. Davi, vai lá e faz isso. Depois eu fiquei cobrando ele. Depois eu escutei um homem de Deus dizendo que não, na verdade você tem que ir fazer junto. É o que a palavra está dizendo aqui. Instrua no caminho, vai lá e faz junto. Depois ele faz sozinho. Não é porque eu acho. E sabe por que eu faço isso? Porque meu pai fazia isso comigo. João, vai lá e faz tal coisa. Ah, pai, mas eu não sei. Vai lá e faz, rapaz. Ele queria me ensinar alguma coisa. Mas na verdade ele devia andar comigo e me ensinar. Faz a primeira vez comigo. Depois eu faço sozinho. Não, mas olha só, há pouco tempo atrás eu fiz isso com ele, mas eu estava repetindo um comportamento que meu pai me ensinou, porque estava intrínseco, eu nem prestei atenção, mas na hora que veio a luz da palavra eu falei, cara, tá errado. Filho, vamos ligar lá junto. Faz o seguinte, marca, a gente vai lá, só marca, beleza? A gente vai lá junto, e a gente vê tudo que a gente precisa ver junto. É assim, cara, não interessa a idade, faça junto com eles. Para ensinar é fazer junto, mas eles já são grandes, eles precisam de orientação. Todo filho precisa de orientação. Eu e você temos essa responsabilidade de fazer os nossos filhos sentarem juntos na mesa, escutá-los. Assim eles vão ficar. Olha, se o seu filho fica muito tempo no quarto, escondido ou fugindo, está errado. Traz para a mesa. Traz para a mesa. Não deixe um comportamento antissocial ser algo dentro da tua casa. Não, desculpa, não deixe. A palavra fala que a nossa família tem que estar na mesa. Jesus ensinou isso. Na última Páscoa, antes do povo hebreu sair do Egito, onde eles estavam? Na mesa. A mesa é o segredo. No casamento ontem, a coisa mais legal, depois da cerimônia, todo mundo vai para onde? Para a mesa. É na mesa que você se alimenta, mas o alimento não é só físico, ele é emocional, ele também é espiritual. Provérbios quer dizer que são ditados, olha que interessante isso, provérbios quer dizer que são ditados curtos, fáceis de memorizar, de aplicações práticas. Lembrando de coisas práticas, a palavra tem que ser prática, você precisa escutar a palavra e pôr em prática. Quero dar uma dica para você, temos 31 provérbios. O mês que vem, que é maio, tem 31 dias. Te sugiro a fazer uma escala com a tua família, um provérbio por dia. Discuta com seus filhos e esposa. Está em casa, amém? Está feito. A partir de 1º de maio, um provérbio por dia. Faça isso.
Converse, olha gente, então hoje à noite todo mundo escuta, lê, faz o que você quer, mas hoje à noite a gente vai falar sobre o Provérbio 1. Gente, se eu e você não praticarmos as palavras junto com os nossos filhos, você acha que eles vão aprender aonde? No TikTok? No Instagram? Aonde? A mesa é o lugar santo e sagrado. Se pudesse dar um tema para essa pregação, é mesa, lugar santo e sagrado da família. A mesa é onde eu e você somos alimentados pelo amor fraterno, materno, pelo amor dos seus filhos, pelo olhar carinhoso ou olhar de medo. Eu lembro que em casa era tão forte essa prática, quando eu aprontava na rua, eu morria de medo de sentar na mesa com meu pai, porque o meu olhar denunciava o que eu tinha feito. E ele falava assim: Joãozinho, que você aprontou, eu queria morrer, porque parecia que meu olho falava. Então quando eu brigava lá fora, eu chegava em casa, parecia que alguém tinha falado pro meu pai. E ele falava: o que você fez hoje, João? Nada, pai. Ele fala, rapaz, melhor você falar logo. Eu briguei com o menino tal e tal, enfim, que era meio comum para mim isso. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Estar na mesa tem que ser algo intencional. Estar na mesa tem que ser algo intencional para você. Você precisa colocar isso como uma meta para você. Precisa ser algo compartilhado. No começo, você vai ter resistência talvez, mas você precisa brigar. Homem, mulher, vocês são os que mandam na casa de vocês. Se são os seus filhos que mandam, tem outra coisa errada também. Quem manda em casa são os pais. Os filhos precisam aprender isso, porque o dia que eles forem pais, se eles não tiverem limites, como é que vai ser a casa deles? Como é que vai ser o seu relacionamento com o seu neto se o teu filho não teve limite quando ele era criança? Imagina ele adulto. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você nem tenha netos. Provavelmente você nem vai ter netos. Se o seu filho não teve cuidado. Por quê? Não é o que você fala, mas sim o que ele sente, o que ele vê. Precisa ter limites. Domingo que vem eu vou fechar esse mês falando de família, falando sobre paternidade. E a paternidade, ela traz 3 coisas para nós. 3 coisas são fundamentais para um homem. Ela traz direção para uma família, desculpa. O homem tem que trazer direção. O homem tem que trazer proteção e tem que trazer limites. Uma família precisa crescer nesse ambiente. Fora isso, vai ter problema. Não tem como, gente. Não é como o mundo mostra hoje. Você não pode pensar: mas o mundo mudou. A Bíblia não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os princípios bíblicos são os mesmos. Você não pode cair nessa cilada. Você não pode cair nessa cilada. E eu quero concluir dizendo para ti que Provérbios 6, 20, ainda em Provérbios 6, 20. Do versículo 20 ao 22 diz: meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. O seu filho precisa entender isso. Olha a importância disso. Amarre-o sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, ele os guiarão. Quando deitar, ele os protegerão. Quando acordar, falarão com você. Sabe o que isso significa? Significa que o que os nossos filhos aprendem diariamente vai ser a conduta deles para sempre. Isso é o que está impregnado. Quando a palavra fala que quando eles andarem, quando eles acordarem, quando eles forem deitar, é o que eles pensam, é o que está dentro deles. É o que eles aprendem diariamente. Aquilo que a gente repete falando com amor, numa intensidade correta, de uma maneira clara, numa comunicação que seja assertiva, isso vai entrando neles. Eu preciso falar de um jeito com o Davi, e com o João eu preciso falar de uma maneira diferente. Não é a mesma coisa. Se eu dou a mesma ordem para os dois, ou a mesma direção, da mesma forma, ou juntos, eles não vão entender. Mas se for de maneira separada, na forma de comunicação que eles entendem, isso é muito mais assertivo. A mesma coisa com a Marina. A Marina tem um estilo, então eu preciso entender qual é o estilo dela e qual é o melhor momento para eu tratar assuntos delicados nossos. Tem coisas que eu quero solicitar, mas eu preciso saber qual é a hora melhor para eu solicitar para ela. Qual é a boa hora para que a gente tenha uma comunicação assertiva como casal. Deixa eu te falar uma coisa: seus filhos estão vendo exatamente o seu relacionamento. Seus filhos talvez vão querer casar ou não exatamente por isso. Porque
que eles estão vendo em casa. Meus amigos e minhas amigas, eu quero que vocês tenham isso enraizado no coração de vocês. A palavra de Deus não é só um livro onde você lê, consulta, escuta e não aplica. Você precisa aplicar isso. Quanto antes você aplica isso na sua vida, mais rápido vai ser a transformação que você tem. Muito mais do que isso, você vai ter uma coroa. E não tem coisa melhor do que a gente chegar no fim da vida, olhar para trás e ver que os meus filhos estão bem encaminhados. Isso é o que todo mundo fala, tá? Os meus filhos estão bem encaminhados. Eu tive a alegria de poder ver meus netos, os meus bisnetos. Então, trabalhem para isso. Dediquem tempo para isso. Se comuniquem de maneira clara. Sejam humildes para reconhecer que você precisa melhorar a sua comunicação. Se alguma coisa não está indo dentro da tua casa bem, você é responsável por isso. Talvez a sua comunicação não tenha sido boa. Talvez a maneira que você comunica tenha matado espiritualmente, emocionalmente sua esposa, talvez seus filhos, mulheres. Talvez a maneira que você se comunica com o seu marido não tenha deixado o seu marido lutar lá fora por aquilo que é importante. Ontem no casamento eu fiz uma menção para a noiva que falou muito ao meu coração. O homem foi feito para todas as batalhas, como eu disse para vocês, para resolver os problemas. Mas ele precisa de uma leoa dentro de casa que incentive ele, que dê suporte para ele. Fala, eu estou contigo. É difícil, eu sei. Olha, eu estou contigo, minha irmã, no fundo do meu coração, eu quero te ensinar uma coisa. Toda vez que você sentir que seu marido não está indo bem, primeiro você fala para ele, amor, estou contigo. Amor, eu entendo que é difícil. Seja compassiva com ele. Lá fora está difícil. Ele sabe de todos os problemas, de todas as responsabilidades financeiras, espirituais, tudo que a gente precisa trazer. Quando eu chego em casa, eu preciso de um apoio, eu preciso de alguém me incentivando, falando, a gente está junto, eu sei que está difícil. Depois que você falar isso, você dá a sugestão que você queria falar do início. Aí você fala, você podia fazer tal coisa. O que você acha da gente fazer tal coisa? E essa sugestão? Mas dá depois. Comunicação clara, efetiva, eficaz. Vocês estão indo para o mesmo lado, vocês jogam no mesmo time, vocês fazem gol para o mesmo lado. Vocês juntos, se vocês têm dissensões em relação à criação dos seus filhos, provavelmente é porque vocês aprenderam isso na família de vocês. E vocês, porque é uma coisa comum entre os casais, orem, sentem juntos, vão para a palavra. O que a palavra fala sobre ensinar as crianças? Entendam, não é o seu jeito, nem o jeito dela, é o jeito de Deus. Mas eu quero te ensinar uma coisa, para que vocês nunca mais na mesa, é com o alimento, é com o estudo, é com o amor e o carinho, mas a mesa sempre tem que ter amor e respeito. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a sua palavra, Pai. Recebe, ó Pai, abre, ó Pai, o nosso entendimento sobre tudo isso que o Senhor tem nos trazido, ó Pai. Pai, o Senhor pediu para que nós possamos falar sobre família, ó Pai, temas às vezes um pouco mais duros, ó Pai, mas a sua palavra é muito rica e cheia de ensinamentos para nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o seu ensinamento possa se tornar realidade nas nossas vidas, ó Pai, a partir de hoje. Que tudo isso que nós escutamos aqui, ó Pai, que tocou você, ou às vezes nem tocou muito, talvez você entenda que seja um momento agora para você refletir, entenda que talvez, olha, você vem na igreja para ser transformado, você vem para um local santo, porque a presença de Deus faz com que eu e você sejamos transformados. Então, que nesse momento você possa abrir o seu coração. Pai, toma esse lugar aqui, papai. Continua conosco, Jesus. Isso, feche os seus olhos, se concentre somente em você. Lembre dos ensinamentos que você tem dos seus pais. O que te vem à mente? Qual tem sido os ensinamentos que você tem dado para os seus filhos? Seja sincero para identificar se você tem tido tempo com eles. O tempo é algo precioso, a gente sabe que não volta mais. Aqui nesse país nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. Meu irmão e minha irmã,
Não troque o seu tempo com o seu cônjuge, com a sua família, por algo que se faz tão natural e tão superficial. Dedique tempo com as pessoas que Deus confiou para você, principalmente os da casa. Dedique tempo para fazer a tua esposa feliz. Meu amigo, se a tua esposa estiver feliz, você é o homem mais feliz do mundo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, vocês que são casados, o seu objetivo é te lembrar do dia do seu casamento. O seu objetivo é fazer o seu cônjuge feliz, não você ser feliz. Se você tiver isso como regra na tua vida, o seu matrimônio vai ter uma direção diferente. Seja altruísta, não pense primeiro em você, sempre pense primeiro nela ou nele. Outra coisa, Deus acima de todas as coisas. Primeiro Deus, depois a esposa, primeiro que você. Depois a esposa, primeiro que os filhos. Os filhos, primeiro que os amigos. Pessoas antes de coisas. E a sua família antes do seu trabalho. Meu irmão e minha irmã, veja a mesa da sua casa como um lugar santo. Ore nela. Acorde mais cedo, homem, e ore pela tua família. Ore para que o Senhor dê estratégias para que você possa ver essa cena, a sua família toda reunida na mesa. E que alegria vai ser quando você for o avô, ou quando você, por exemplo, no meu caso hoje, tiver uma mesa onde vai estar a minha mãe e os meus filhos, onde vai estar os meus sogros e os meus filhos, e a minha esposa. Que alegria poder fazer parte de uma geração que consegue conectar uma geração da outra. Tenha isso em mente, meu irmão e minha irmã. A família é tudo de mais importante para você. E a mesa é o lugar da cura. A mesa é o lugar de restabelecer os alicerces da sua família. O fundamento daquilo que é eterno e sagrado e santo. Então, enquanto nós recebemos esse louvor, deixa Deus falar ao seu coração daquilo que você precisa e pode mudar, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Esse amor é tão ousado, é tão maravilhoso. Esse amor é incondicional por mim. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão